No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Maria de Fátima finge não conhecer Raquel quando a encontra. A frieza com que a jovem trata a própria mãe deixa todos ao redor perplexos. Raquel, profundamente magoada, tenta conter as lágrimas diante da rejeição pública da filha. Ao mesmo tempo, Ivan entrega um importante relatório para Consuelo, com a esperança de que ela o encaminhe ao exigente Teixeira, seu chefe direto. Enquanto isso, Poliana encontra Raquel desolada e a consola, oferecendo um ombro amigo e palavras de conforto. Raquel, porém, não consegue esconder a dor de ter sido humilhada por aquela a quem mais amava. Em outro ponto da cidade, Fátima empresta dinheiro a César, mas faz um pedido inusitado, que ele se afaste dela. A jovem teme que seu envolvimento com o modelo possa prejudicar sua ascensão social. Pouco depois, Solange aparece com um convite inesperado. Quer que Fátima a acompanhe na festa de aniversário de Renato, um dos jovens mais influentes da alta sociedade. Ambiciosa, Fátima aceita sem hesitar. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Lucimar, amiga leal de Raquel, aconselha-a a tomar cuidado com Gilda, a quem considera dissimulada e oportunista. Raquel, ainda abalada, desabafa com Aldeide e diz que quer esquecer Maria de Fátima de uma vez por todas, por mais que isso lhe doa. Determinada a recomeçar, ela se oferece para trabalhar como cozinheira no bar de Poliana, enquanto Gilda e Daniela vendem sanduíches na praia para garantir alguma renda. No ambiente corporativo, Luciano chama a atenção de Ivan por estar se envolvendo demais emocionalmente com Raquel, o que poderia comprometer seu desempenho profissional. Já Marco Aurélio, homem influente e sedutor, começa a demonstrar interesse em Maria de Fátima, encantado por sua beleza e ousadia. Nesse meio tempo, Ivan, movido por sentimentos intensos, finalmente declara seu amor por Raquel. Cláudia flagra Marco Aurélio em clima de intimidade com Maria de Fátima, e a tensão entre todos promete explodir nos próximos acontecimentos. Raquel viverá momentos de profunda decepção com Ivan. O que parecia ser o início de uma fase mais leve e apaixonada para o casal, acaba tomando um rumo inesperado. O que era para ser uma viagem romântica para Paraty, onde Raquel teria a chance de brilhar profissionalmente em um evento da Tomorrow, se transforma em um campo minado de frustrações, revelações e mágoas. A trama se desenrola quando Ivan, cada vez mais inquieto com os bastidores obscuros da TCA, empresa controlada com mão de ferro por Odete Reutemann, decide agir por conta própria para tentar mudar os rumos das coisas. Ele está convencido de que há corrupção em curso dentro da companhia e, diante disso, elabora um relatório detalhado com uma proposta audaciosa: investir em aviões adquiridos por meio de leilão e apostar no modelo de voos de baixo custo como alternativa para revolucionar a empresa. É uma jogada arriscada, mas que poderia colocar a TCA à frente da concorrência. No entanto, ao entregar sua ideia para Consuelo, Ivan não imagina que ela acabará sendo repassada, ou melhor, usurpada, por Marco Aurélio, o ambicioso e sorrateiro executivo da empresa. Marco Aurélio se apropria do projeto como se fosse seu, o que desperta a indignação de Ivan e acende seu desejo de confrontá-lo diretamente. É nesse contexto que a viagem para Paraty surge como uma oportunidade estratégica. Ivan descobre que Marco Aurélio estará presente no evento promovido pela Tomorrow e, sem contar seus verdadeiros planos, convence Raquel a aceitar o convite para participar. Raquel, empolgada com o crescimento de sua carreira como chefe e ansiosa para cozinhar ao lado de Laís e Cecília, vê ali a chance de mostrar seu talento e aproveitar dias agradáveis com o homem que ama. Ela não desconfia, nem por um instante, que Ivan está movido por intenções ocultas. Logo nos primeiros momentos da viagem, Raquel percebe que há algo errado. Ivan está inquieto, disperso, constantemente olhando ao redor como se procurasse alguém, e esse alguém é Marco Aurélio.
O que ela esperava ser uma escapada romântica se torna um jogo de dissimulações. Ivan não parece interessado em estar com ela, em compartilhar aquele momento especial ou em apoiá-la em sua apresentação. A cada conversa, fica mais evidente que ele está ali por outro motivo. O estopim da crise acontece quando Ivan, já visivelmente obcecado com seu objetivo, tenta envolver Raquel em sua estratégia. Ele sugere que ela invente uma desculpa para visitar uma ilha próxima, local onde Marco Aurélio supostamente estará hospedado. A intenção é clara: usá-la como isca para se aproximar do executivo e confrontá-lo pessoalmente sobre o roubo da ideia. A proposta deixa Raquel transtornada. Ela sente-se traída, usada, como se todo o convite para a viagem tivesse sido uma farsa. Com a voz embargada pela decepção, Raquel confronta Ivan. Você mentiu para mim dizendo que viria numa boa e que se rolasse uma oportunidade tudo bem. Mas desde que a gente chegou que você não para de me infernizar para conhecer esse Marco Aurélio. A tensão explode. Ivan tenta se justificar dizendo que apenas viu ali uma chance de fazer justiça e de recuperar o que é seu por direito. Mas sua fala soa como manipulação. Para ele, Raquel está sendo egoísta por não ajudá-lo, por se recusar a fazer parte do plano. Ele joga sobre ela o peso da responsabilidade por não estar ao seu lado no momento em que ele mais precisa. A última coisa que eu quero é infernizar alguém, sabe, Raquel? Agora, ter uma parceira que, quando pode me ajudar, me ajuda. Isso eu quero. Numa boa. Ele rebate magoado e ressentido. Raquel, no entanto, permanece firme em seus princípios. A honestidade sempre foi sua bússola e ela se recusa a abandoná-la, mesmo que isso signifique perder o homem que ama. Para ela, nenhum relacionamento pode sobreviver à base de mentiras, manipulações ou jogos de poder. Ela não admite ser usada, nem aceita participar de estratégias que colocam em xeque sua integridade. Pode ser burrice. Vai ver que eu sou burra então, mas eu sou assim. Eu nunca menti para você que é assim que eu penso e você quis vir mesmo assim. Ela declara, com a voz embargada, mas sem vacilar no olhar. O silêncio entre os dois pesa. É como se a viagem, antes repleta de promessas, tivesse sido esvaziada por completo. Ivan, derrotado por sua própria impulsividade, decide deixar Paraty. Mas a partida não encerra o conflito. Pelo contrário, marca apenas o início de uma ruptura que pode deixar cicatrizes profundas. Raquel, abalada, tenta se recompor para seguir com o evento. Sente-se humilhada, não só por ter sido enganada, mas por perceber que sua relação com Ivan pode estar ruindo justamente por causa de algo que ela mais prezava: a transparência. Enquanto prepara os pratos ao lado das colegas, sua mente está distante. Ela relembra os momentos ao lado de Ivan, as conversas, os planos, os sonhos. Tudo agora parece frágil, contaminado por desconfiança. Ivan, por sua vez, sai de Paraty atormentado. Não só falhou em seu plano contra Marco Aurélio, como também perdeu a confiança de Raquel. Pela primeira vez, ele percebe que sua obsessão por justiça pode ter ultrapassado os limites e que agir sozinho, sem diálogo, só serviu para afastar quem mais acreditava nele. Essa crise entre os dois promete reverberar nos próximos episódios. Enquanto Raquel se aproxima cada vez mais do reconhecimento profissional, Ivan mergulha em um mar de conflitos internos, dividido entre o desejo de fazer a coisa certa e o medo de perder a mulher que ama. A honestidade, sempre colocada à prova na novela, agora desafia também o amor. Será que o relacionamento dos dois resistirá a esse abalo? Ou a diferença de valores será forte o suficiente para separá-los de vez? A tensão entre Raquel e Ivan em Paraty simboliza mais do que apenas uma briga de casal, representa um verdadeiro choque de valores, um abismo entre duas formas distintas de ver o mundo e enfrentar as dificuldades. Enquanto Ivan se deixa consumir pela urgência de fazer justiça, ainda que por meios questionáveis,
Raquel reafirma sua postura ética e intransigente diante da vida. Para ela, não existem atalhos, mesmo quando o coração está em jogo. O embate deixa marcas nos dois. Ivan, ao ver-se rejeitado naquele momento crucial, se depara com os próprios erros. Percebe que, ao tentar manipular a situação e arrastar Raquel para seus objetivos, agiu de forma desleal, não só com ela, mas consigo mesmo. Já Raquel, embora magoada, sente-se fortalecida por ter mantido sua integridade intacta. Sua decisão de não compactuar com mentiras é dolorosa, mas reafirma quem ela é. Quando Ivan parte, deixando para trás mais do que a paisagem paradisíaca de Paraty, a atmosfera que permanece entre eles é de silêncio e distância. A viagem, que deveria consolidar laços, se transforma em divisor de águas. Ambos seguem caminhos distintos após esse rompimento, ainda amando um ao outro, mas separados por uma barreira construída com palavras duras, omissões e escolhas opostas. Ao retornarem para suas rotinas no Rio, a ferida ainda estará aberta. O relacionamento até então promissor agora parece frágil, ameaçado por desconfianças e mágoas que não se apagam facilmente. Resta saber se o sentimento que os une será suficiente para superar as diferenças ou se a honestidade inabalável de Raquel será, mais uma vez, o preço de sua solidão. A chegada de Odete Roitman promete desencadear uma série de conflitos intensos, especialmente no núcleo de sua família, onde antigas feridas ainda estão abertas e cicatrizes mal escondidas virão à tona. A tensão que antecede esse reencontro é quase palpável, e ninguém sentirá tanto o peso desse retorno quanto Heleninha. A filha de Odete, que lutava bravamente contra o alcoolismo, acabará tendo uma recaída justamente no dia em que a mãe pisa novamente em solo brasileiro. A pressão emocional, o histórico de opressão e o desprezo velado da matriarca se tornarão gatilhos para um episódio devastador. A primeira pessoa a ser informada sobre a volta de Odete é Marco Aurélio. O empresário, embora acostumado com os jogos de poder e as reviravoltas do mundo dos negócios, não esconde o incômodo com a notícia. Sua expressão muda, seu semblante se fecha e a insegurança se instala. Ele sabe que, com Odete por perto, o controle que exerce sobre algumas situações poderá escorregar por entre seus dedos. Em paralelo, outros membros da família também começam a reagir à iminente chegada da matriarca. A ansiedade e a tensão pairam sobre todos como uma nuvem pesada. Celina tenta manter a compostura, Afonso finge indiferença, Eugênio se mostra reticente, mas é Heleninha quem mais sofre com a notícia. Para ela, a volta da mãe significa reviver traumas profundos, encarar julgamentos silenciosos e, acima de tudo, confrontar a dor de nunca ter sido aceita ou compreendida. Na véspera do retorno de Odete, Heleninha já começa a demonstrar sinais de instabilidade emocional. Ela evita os encontros familiares, se recusa a falar sobre a mãe e passa boa parte do tempo trancada no quarto. Celina, preocupada, tenta se aproximar, mas Heleninha se mostra arredia. Com os olhos marejados, ela observa uma antiga fotografia da família, onde Odete aparece imponente, quase inalcançável. A lembrança da frieza com que sempre foi tratada vai corroendo suas defesas emocionais. As mãos tremem, o coração acelera. Sozinha, ela se aproxima da cama, ajoelha-se diante do colchão e retira uma garrafa de uísque cuidadosamente escondida. O olhar é de derrota, mas também de desafio. Só um golinho, murmura para si mesma, como quem busca justificar o inevitável. No dia seguinte, enquanto Celina, Afonso e Eugênio tentam organizar a casa para receber Odete, Heleninha permanece isolada. A bebida já surte efeito e a voz embargada entrega sua condição. Enquanto os familiares se posicionam na sala para aguardar a chegada da empresária, Heleninha continua bebendo. Cada gole parece entorpecê-la um pouco mais, e com isso, suas emoções se tornam mais intensas e descontroladas.
O momento da chegada finalmente chega. Sem aviso prévio, Odete surge na porta principal, vestida com elegância, imponência e aquele ar de superioridade que sempre a acompanhou. A presença dela domina o ambiente, silencia os sorrisos e provoca um desconforto imediato. Ela olha ao redor, analisa tudo com olhos críticos e, sem o menor pudor, recusa o convite para se hospedar na casa de Celina. A elegância exige um mínimo de privacidade, diz ela com desdém, exigindo ser levada imediatamente a um hotel 5 estrelas. O reencontro com os parentes é marcado por falsos sorrisos e cortes sutis. Odete distribui elogios disfarçados, faz comentários passivo-agressivos sobre o visual dos sobrinhos e, ao notar a mobília nova da casa de Celina, não se contém. Nesse ritmo não tem herança que dê conta. A frase soa como uma faca, mas dita com um sorriso gélido que disfarça sua crueldade. O ambiente fica ainda mais tenso. Todos se entreolham, buscando uma reação, mas ninguém tem coragem de enfrentar a matriarca. É nesse instante que Heleninha aparece. Visivelmente embriagada, ela surge no topo da escada segurando um copo de uísque. Seus olhos estão avermelhados, os passos são cambaleantes, mas sua voz sai firme, carregada de sarcasmo. "A festa já começou? Ou eu perdi o melhor?" pergunta, atraindo a atenção de todos. O silêncio que se instaura é quase absoluto. Todos voltam os olhos para ela incrédulos. Odete a encara sem pestanejar. Heleninha desce alguns degraus, ainda com o copo na mão, e finge observar a decoração da casa. "E aí, mamãe? Os móveis incomodam tanto assim? Ou você acha que nesse mundo não tem mais lugar para beleza?" O sarcasmo evolui rapidamente para a provocação direta. Heleninha dá mais um gole e solta. "Só um golinho, Afonso, para comemorar a chegada da mamãe." O tom é debochado, quase teatral. Ela propõe um brinde, ergue o copo e convida todos a acompanhá-la. "Vamos brindar, afinal não é todo dia que a rainha volta ao trono." Celina tenta intervir, se levanta num impulso, mas antes que consiga impedir a filha, o pior acontece. Heleninha, ao tentar dar mais um passo, tropeça no tapete do degrau, perde o equilíbrio e despenca a escada abaixo. O copo voa de sua mão, gira no ar e se espatifa no chão, espalhando cacos e bebida pelo tapete da sala. O impacto da queda ecoa pela casa, seguido por um grito abafado de Celina. O desespero se instala. Afonso e Eugênio correm em direção a Heleninha, que está caída no chão, desacordada por alguns segundos, mas sem ferimentos graves. Celina se ajoelha ao lado dela, desesperada, segurando suas mãos, tentando chamá-la de volta à consciência. Os olhos dela se enchem de lágrimas, enquanto os outros familiares assistem, atônitos, à cena humilhante e dolorosa. Odete, por sua vez, permanece parada, imóvel, observando tudo com um olhar duro, crítico, carregado de julgamento. Não move um músculo, não esboça reação. Seus olhos percorrem a imagem da filha caída e a frieza com que encara a situação é quase desumana. Enquanto todos se mobilizam, ela apenas ajeita a bolsa no ombro e continua em silêncio, como se estivesse assistindo a um espetáculo já esperado. Heleninha, agora sem forças, abre os olhos lentamente e, mesmo humilhada, encara a mãe. A dor no corpo é mínima comparada à dor de ser observada daquela maneira. Não há empatia no olhar de Odete, apenas decepção e reprovação. A queda de Heleninha não simboliza apenas um tropeço físico, mas o desmoronamento de uma batalha interna que vinha sendo travada silenciosamente. Sua recaída, diante da presença fria e implacável da mãe, escancara a fragilidade emocional que há tanto tempo vinha sendo sufocada pelas exigências e pelos padrões impostos por Odete Reutemann. Para Heleninha, a tentativa de manter-se sóbria era também uma tentativa de reconstruir sua autoestima, de provar para si mesma e para os outros que poderia ser mais do que a filha problemática,
mais do que a decepção silenciosa da família. No entanto, o reencontro com a mãe faz ruir todas essas defesas. Diante da figura imponente de Odete, todas as inseguranças voltam à tona, todas as dores mal curadas latejam novamente. A ausência de empatia da matriarca não é surpreendente, mas dói como se fosse. A frieza com que observa a filha caída, sem mover um dedo, sem um gesto de afeto ou preocupação, é a confirmação de tudo o que Heleninha sempre temeu. Ela jamais será suficiente para a mãe. Após o escândalo, a família se vê obrigada a lidar com os escombros do episódio. Celina, arrasada, começa a questionar suas próprias falhas como irmã e como tia. Afonso, silencioso, se fecha ainda mais em sua introspecção. Eugênio, abalado, se pergunta até onde vai o limite da lealdade familiar. Já Odete, impassível, segue sua estadia no Brasil com a mesma postura altiva, como se nada tivesse acontecido. Para ela, fraqueza é sinônimo de fracasso e sentimento, uma distração inútil. Heleninha, por sua vez, terá que recomeçar mais uma vez. Humilhada, machucada e emocionalmente devastada, ela agora carrega mais uma cicatriz, não só no corpo, mas na alma. Sua queda escancarou para todos o quanto ainda precisa de ajuda, o quanto sua luta é contínua e solitária. Mas também trouxe à tona a urgência de ser ouvida, compreendida, acolhida. Porque nem sempre quem grita está querendo chamar atenção. Às vezes, está apenas tentando sobreviver em meio ao silêncio imposto por uma vida inteira de rejeição. Raquel mudará de opinião sobre Maria de Fátima. Aquela admiração quase cega, a confiança irrestrita, a certeza de que a filha seria uma vítima das circunstâncias, será desconstruída passo a passo. Raquel acreditará, durante muito tempo, que César será o grande vilão dessa história, o manipulador frio que terá enredado sua menina pura em um mundo de ambição e luxúria. Ela defenderá Fátima com unhas e dentes, mesmo contra todos os indícios, mesmo contra a lógica. Mas essa ilusão, que por tanto tempo a sustentará, se desfará de forma cruel. A guia de turismo, mulher batalhadora e honesta, começará a perceber as rachaduras na imagem que construíra da filha. As atitudes de Fátima se tornarão cada vez mais difíceis de justificar. A arrogância, o desprezo, a indiferença com a própria mãe serão pistas que Raquel começará a captar, mesmo relutando em aceitar o que elas significarão. Ainda assim, ela resistirá. Tentará encontrar desculpas, se agarrará à ideia de que a filha estará apenas passando por uma fase, sendo influenciada pelas más companhias, tentando sobreviver em um mundo duro. No fundo, Raquel desejará acreditar que o amor de mãe poderá resgatar Maria de Fátima. Mas o estopim virá de maneira inesperada e dolorosa. Raquel estará vendendo sanduíches na praia, o calor escaldante, o mar como testemunha silenciosa da batalha diária que ela travará para reconstruir a vida com dignidade. Suas mãos, calejadas, montarão cada sanduíche com cuidado. Ela oferecerá os lanches aos banhistas com um sorriso no rosto, com a garra de quem terá decidido não se curvar às adversidades. Ela estará fazendo o possível para seguir em frente, sem depender de ninguém, sem se envergonhar do próprio trabalho. E então, no meio da multidão, ela verá Maria de Fátima. A filha, vestida com um biquíni caro, deitada numa canga ao lado de Solange, estará completamente alheia à realidade da mãe. Raquel se aproximará sem saber exatamente como agir. No peito, um misto de saudade e esperança ainda pulsará. Mas o que acontecerá a seguir será um divisor de águas. Solange acenará para Raquel sem saber que se trata da mãe de sua amiga. "Oi, moça, tem de quê?" perguntará com curiosidade. Raquel, animada, responderá com a simpatia de sempre. "Boa tarde. Hoje terei de frango com cottage, ricota temperada, peru com abacaxi grelhado, todos fresquinhos." Fátima, que estará distraída no celular, ouvirá a voz e congelará. Ela reconhecerá a mãe imediatamente.
mas sua reação será fria como gelo. Sem sequer levantar o olhar direito, ela fingirá que não a conhecerá. Como se aquela mulher simples, vendedora ambulante, fosse uma completa estranha. "Quer sanduíche, Fátima?" indagará Solange, surpresa com o silêncio da amiga. "Não, eu só vou querer viver a minha vida", responderá Fátima, olhando de forma dura para Raquel. Sua voz carregará desprezo, distanciamento, como se aquele simples contato ameaçasse manchar a imagem que ela construirá para si. Raquel sentirá o impacto como um soco no peito, mas disfarçará. Treinará o sorriso, fingirá que não notará o desprezo da própria filha. Continuará atendendo com dignidade, sem baixar a cabeça. Quando Solange for pagar o sanduíche, Maria de Fátima ainda fará piada. "Dá uma gorjeta, Solange." Raquel, ferida, responderá com firmeza. "Não se preocupe não, que eu já estarei cobrando o preço justo. Não precisarei de esmola não. Tenho 2 braços e 2 pernas para trabalhar. E muita fé em Deus." O orgulho será sua defesa. Ela não permitirá que ninguém, nem mesmo a filha, a humilhe sem reação. Com o coração em pedaços, Raquel irá embora. Caminhará com passos lentos, o pensamento embaralhado, a alma machucada. No caminho, lembrará de cada sacrifício que terá feito por Maria de Fátima. Cada noite mal dormida, cada centavo economizado, cada sonho que terá deixado de lado. E agora, tudo aquilo parecerá inútil. Pela primeira vez, ela admitirá para si mesma: sua filha não vale nada. Mais tarde, no fim do dia, Raquel se encontrará com Lucimar e Daniela. Elas estarão ajudando com o pequeno negócio de sanduíches e dividirão com ela a alegria de ter vendido tudo. "E se continuar ganhando desse jeito, daqui a pouco a sua filha estará de olho grande", dirá Lucimar rindo. Mas Raquel não sorrirá, a dor ainda estará latejando. "Você me fará um favor, Lucimar? Não me falará mais dessa menina, nem bem nem mal, nada. Eu preciso esquecer que essa menina existe", dirá Raquel com uma firmeza melancólica. Daniela, espantada, tentará argumentar. "Nossa, Raquel, ela pode ser ruim, mas continua sendo sua filha." Mas Raquel retrucará sem hesitação. "Uma filha que tem vergonha da própria mãe?" A indignação tomará conta da sua voz. Naquele momento, ela deixará claro que desistirá de Maria de Fátima. Os dias se arrastarão como uma neblina espessa para Raquel. Cada manhã começará com o barulho do mar, o peso da caixa de isopor nos ombros e a lembrança da filha que, viva e saudável, se comportará como uma estranha. Ela continuará vendendo sanduíches na areia com a mesma garra de sempre, mas algo dentro dela mudará para sempre. Ela não esperará mais nada de Fátima. Não desejará uma ligação, não desejará um abraço, não esperará um pedido de perdão. As amigas continuarão tentando fazer com que Raquel veja a filha com outros olhos. Vai que ela se arrependerá um dia, Lucimar arriscará. "Ela ainda é nova, tá confusa", comentará Daniela. Mas Raquel não cederá. Sua dor não virá de mágoa passageira. Será uma decepção enraizada. Fátima não apenas a ignorará, ela a apagará. E isso para Raquel será o maior crime. "Eu posso perdoar tudo nessa vida, tudo, até a mentira, até o erro. Mas vergonha da própria mãe? Isso eu não aceitarei nunca", dirá com firmeza, enquanto organizará os pães e recheios no isopor, o suor escorrendo pelo rosto. Maria de Fátima, por outro lado, continuará em sua escalada social. Ela frequentará festas, almoçará em restaurantes chiques, fingirá ser alguém que não é. Quando alguém perguntar de sua família, ela responderá com evasivas. Dirá que seus pais morreram, que foi criada por uma tia rica, que estudou fora. Tudo mentira, tudo encenação. Ela se perderá em suas próprias invenções, como se pudesse apagar a raiz e ainda manter-se em pé. César notará a frieza dela, mas estará encantado demais para ver além do que deseja. Solange, aos poucos, começará a desconfiar, mas também se calará. Todos ao redor de Fátima perceberão que há algo de errado.
mas ninguém a confrontará, até que um dia a verdade virá à tona. Em um evento da Tomorrow, uma cliente abordará Fátima com um sorriso gentil. Você não é filha da Raquel, aquela mulher guerreira que vende sanduíches na praia? Que orgulho deve ser ter uma mãe assim, comentará, sem malícia. Mas Maria de Fátima gelará. O sorriso forçado escapará, os olhos piscarão rápido. Não, deve estar me confundindo com outra pessoa, responderá, seca. Naquela noite, no pequeno quarto que divide com Daniela, ela pegará a única fotografia antiga em que aparece com Maria de Fátima ainda criança. As duas estarão sorrindo, abraçadas, cheias de sonhos. Raquel olhará para aquela imagem por longos minutos, em silêncio. Depois, com calma, rasgará a foto ao meio. Guardará apenas sua parte. A de Fátima, ela jogará fora. No dia seguinte, ela despertará com uma sensação diferente. A mágoa ainda existirá, mas não doerá mais como antes. Será como uma cicatriz. Uma marca que provará que ela sobreviveu. Aos poucos, Raquel será reconhecida na praia. Os turistas a elogiarão. Alguns dirão que só comprarão sanduíches com ela. Um jornalista local fará uma reportagem sobre sua história de superação. Ela ganhará respeito. A dignidade que Fátima tentará negar será para os outros motivo de admiração. Enquanto isso, Maria de Fátima começará a viver o outro lado da moeda. As mentiras começarão a ruir. Num impulso, talvez por medo de perder tudo, Fátima decidirá procurar Raquel. Aparecerá na praia, com um vestido fino, maquiagem impecável, tentando manter a aparência mesmo em meio ao calor. Ela observará a mãe de longe, vendo-a sorrir para uma cliente, entregando mais um sanduíche com um "Deus te abençoe, minha filha". Fátima respirará fundo e se aproximará. Raquel a verá chegando, mas não mudará a expressão. Continuará seu trabalho como se Fátima fosse mais uma cliente qualquer. "Mãe", começará a jovem, com a voz trêmula. Raquel a interromperá com um gesto. "Eu não sou mais sua mãe. A mãe que você tinha vergonha de ter, aquela que você fingiu que não conhece, morreu no dia em que você me apagou da sua vida." Fátima, desconcertada, tentará argumentar. "Eu estou arrependida, Mas Raquel não deixará que ela termine. Arrependimento não compra dignidade. E dignidade, minha filha, será tudo que me restará nessa vida. Ela se virará e continuará atendendo os clientes, deixando Fátima parada ali, sozinha, com os pés afundando na areia quente. Naquele dia, pela primeira vez, Maria de Fátima sentirá o peso do vazio. E entenderá que algumas portas, uma vez fechadas, não se abrirão nunca mais. César deixará Maria de Fátima chocada ao mandar a real. O pilantra humilhará a parceira, afirmando que ela nunca será modelo e mandará que ela saia com homens ricos em troca de dinheiro. O mar de rosas de Fátima com o comparsa terá uma estremecida nos próximos capítulos, depois que ele descobrirá que ela mentiu sobre sua mãe ser rica. Essa revelação será um divisor de águas na relação deles, e César, que sempre teve um olhar crítico e cínico sobre a vida, não hesitará em expor a verdade de forma cruel. Ele humilhará a picareta e dirá que ela nunca conseguirá o que tanto deseja, fazendo com que Fátima se sinta menor e sem perspectivas. A frustração de Fátima, que sempre sonhou em ser modelo, será intensificada pela frieza de César. Essa situação se tornará ainda mais tensa quando a filha de Raquel, cheia de sonhos e esperanças, disser que quer vencer na vida e que será selecionada para ser modelo. "Jura? Você acha mesmo que vai ser escolhida? Você já se olhou no espelho, Fátima? Numa boa, você acha que tem cara de modelo? Altura de modelo?" questionará César, com um sorriso sarcástico que revela seu desprezo. Suas palavras cortantes não deixarão espaço para dúvidas. E Fátima, que sempre almejou brilhar nas passarelas, se verá confrontada com uma realidade dura e amarga.
O contraste entre suas aspirações e a brutalidade das palavras de César será devastador. Maria de Fátima, em um momento de vulnerabilidade, se surpreende com a proposta de César. Ao ouvir isso, ela ficará arrasada, sentindo que todos os seus sonhos estão desmoronando diante dela. César, percebendo a reação dela, mudará o tom, tentando ser carinhoso, mas suas palavras soam mais como uma armadilha emocional. Ele dirá que ela é bonita e que vai ajudá-la, mas que precisa entrar na realidade antes que o dinheiro acabe. A tentativa de consolo de César, na verdade, será apenas uma forma de manipulação, mostrando que ele se importa mais com os próprios interesses do que com o bem-estar de Fátima. Ei, o que é isso? Eu não falei para você ficar grilada. Você é super bonita, mas é que para vencer como modelo é outra parada. Muita concorrência. Eu estou a fim de te ajudar, mas ficar contando que vai virar top model com 1,60 m de altura é viagem. E você tem que fazer alguma outra coisa, senão a grana acaba. E aí como é que fica? Dirá ele com uma expressão que mistura desprezo e compaixão forçada. As palavras de César ecoarão na mente de Fátima, que se verá presa em uma situação sem saída. A insegurança que ele planta em sua mente a fará questionar não apenas sua aparência, mas também seu valor como pessoa. Fátima, angustiada e sem saber como reagir, perguntará o que pode fazer para mudar sua situação. César, então, vai propor que ela seja uma garota de programa de luxo. Logo mais eu vou sair com um grupo de gente que tem muita grana, do empresariado de Belo Horizonte. Sacou? Grana e mineração, muita grana. Tem um coroa, até boa pinta, que te viu na festa ontem e gostou. Se você tiver a fim de fazer um programinha com ele, falará o bonitão, como se estivesse fazendo um favor a ela. A proposta é chocante e revela a verdadeira natureza de César, que não hesita em transformar a mulher que diz amar em um objeto de desejo. Maria de Fátima ficará chocada com a proposta. A ideia de se prostituir, algo tão distante de seus sonhos e aspirações, a deixará em estado de choque. Ela nunca imaginou que chegaria a esse ponto, sendo oferecida como um objeto de desejo para homens ricos. Em um momento de revolta e indignação, Fátima acertará uma bofetada na cara de César, um gesto que simboliza não apenas a rejeição à proposta, mas também a luta por sua dignidade. Essa ação é um grito de resistência, uma afirmação de que ela não aceitará ser tratada como mercadoria. Em seguida, ela sairá chorando, arrasada. As lágrimas escorrem pelo seu rosto, enquanto ela se sente perdida e sem direção. O peso das palavras de César a acompanhará, fazendo com que ela questione sua própria beleza e valor. O que deveria ser um relacionamento de apoio e carinho se transforma em um pesadelo, onde a exploração e a humilhação se tornam protagonistas. A angústia de Fátima se intensifica, e ela se pergunta se realmente tem algum valor no mundo em que vive. A cena se desenrola em um ambiente tenso, onde os sentimentos de Fátima são palpáveis. Ela se vê diante de um futuro incerto, lutando contra a ideia de que sua única saída é se submeter a um mundo que ela sempre desprezou. A traição de César a atinge em cheio, e a imagem dele, antes carinhosa, agora se transforma em um símbolo de sua desilusão. Fátima se afasta, buscando um lugar para processar a dor e a traição que acabou de vivenciar. Enquanto isso, o público acompanha a transformação de Fátima, que se vê obrigada a reavaliar suas escolhas e o que realmente deseja para sua vida. A pressão social e os padrões impostos pela sociedade a cercam, e ela se pergunta se ainda é possível sonhar em meio a tantos conflitos. A trama se intensifica e os espectadores aguardam ansiosos para ver como Fátima lidará com essa nova realidade, se levantará das cinzas ou se deixará que a dor a consuma. A luta interna de Fátima será um dos pontos centrais da narrativa. Ela refletirá sobre sua infância,
suas esperanças e os valores que aprendeu com sua mãe. As memórias de momentos felizes contrastam com a realidade sombria que agora enfrenta. O público poderá sentir sua dor, sua frustração e, acima de tudo, sua determinação em não se deixar abater. A força de Fátima começa a emergir e ela se questionará se deve continuar com César ou buscar uma nova direção para sua vida. À medida que a história de Maria de Fátima se desenrola, ela se transforma em uma poderosa narrativa sobre autodescoberta e resiliência. Após o choque inicial da proposta humilhante de César, Fátima começa a confrontar suas inseguranças e a reavaliar seus sonhos. A traição de César não apenas revela a verdadeira natureza dele, mas também serve como um catalisador para a transformação de Fátima. A jornada dela se torna um reflexo das lutas enfrentadas por muitas mulheres na sociedade contemporânea, que frequentemente se veem pressionadas a se conformar a padrões impostos e a aceitar situações que desvalorizam sua dignidade. Fátima, ao se afastar de César, inicia um processo de empoderamento, buscando apoio em amizades sinceras e em pessoas que realmente acreditam em seu potencial. Essa nova rede de apoio se torna crucial, pois a ajuda emocional e prática a guia em direção a uma vida que valoriza suas verdadeiras aspirações. Com o tempo, Fátima descobre que a beleza e o sucesso não são definidos apenas pela aparência ou pela aprovação dos outros. Ela começa a investir em si mesma, explorando novos caminhos, como cursos de modelagem, desenvolvimento pessoal e até mesmo iniciativas empreendedoras. Essa mudança de mentalidade a leva a entender que seu valor vai muito além do que César a fez acreditar. Ela aprende a se amar e a se aceitar, reconhecendo que cada cicatriz emocional é uma parte de sua história que a fortalece. Raquel finalmente descobre o paradeiro de sua filha, Maria de Fátima, e decide confrontá-la. Após meses de angústia e incertezas, a revelação de onde Maria de Fátima se encontrava traz uma mistura de alívio e ansiedade. Raquel sente seu coração acelerar enquanto se dirige ao local onde a filha está. A emoção toma conta dela, mas ao mesmo tempo, uma sombra de indignação começa a se formar. Ao encontrar Maria de Fátima, a felicidade inicial logo se transforma em uma tempestade de sentimentos negativos. Não me diga que é verdade! Você realmente vendeu nossa casa e me deixou na rua? Quem te obrigou a fazer isso? Questiona Raquel, a voz embargada pela revolta. O olhar de Maria de Fátima, frio e calculista, não demonstra qualquer sinal de remorso. Ela responde sem hesitar. Ninguém me obrigou a nada. A casa estava no meu nome e eu fiz o que quis. Você apareceu para atrapalhar minha vida, então saia daqui. A frieza da filha fere Raquel como uma faca afiada e a dor da traição a consome. Raquel, chocada e em estado de negação, tenta argumentar buscando um vestígio de humanidade na filha. Eu te criei com valores, não foi para agir dessa maneira. Mas Maria de Fátima apenas ri. Um riso sarcástico que ecoa na mente de Raquel. Sabe o que vai acontecer com você e sua dignidade? Vão dormir com fome. As palavras cortam como lâminas, e Raquel sente a humilhação invadir seu ser. Com o coração pesado, ela se retira, mas uma chama de vingança acende dentro dela. No caminho, Raquel encontra Ivan. Ao contar tudo, a revolta de Ivan é palpável. Isso não pode ficar assim, ele exclama, seus olhos brilhando com a indignação. Raquel, determinada, jura que fará Maria de Fátima pagar caro por suas ações. A ideia de justiça começa a tomar forma em sua mente, e ela se vê planejando uma revanche que será memorável. Enquanto Raquel trama sua vingança, Maria de Fátima segue firme em seus esquemas, imersa em um mundo de manipulação e engano. Ela se alia a César, um cúmplice astuto que conhece os pontos fracos de todos ao seu redor. Juntos, eles elaboram um plano traiçoeiro para destruir a relação de Solange e Afonso. César, sempre calculista, arma uma cilada
e com a ajuda de um líquido misterioso que ele adquiriu de um conhecido, faz Solange adormecer em uma situação comprometedora. Quando Afonso chega, vê sua namorada desacordada ao lado de César e se sente traído, seu coração se partindo em 1000 pedaços. Furioso, Afonso termina tudo sem dar ouvidos às explicações de Solange, que tenta desesperadamente se justificar. Maria de Fátima surge como uma falsa amiga, aproximando-se de Afonso com um sorriso sedutor, conquistando sua confiança em questão de dias. Com sua astúcia, ela consegue convencê-lo a marcar um casamento, fazendo parecer que tudo está perfeito. A notícia do noivado se espalha rapidamente pela cidade, chegando até Raquel, que vê ali sua grande chance de desmascarar a filha. Raquel busca Solange e revela toda a verdade. Ela destruiu sua vida, agora vamos destruí-la na frente de todos, diz Raquel, sua voz firme e decidida. Solange, tomada pelo desejo de justiça e repleta de ressentimento, aceita participar do plano de vingança. A ideia de expor Maria de Fátima torna-se um objetivo compartilhado entre as duas mulheres, unidas pela dor e pela traição. No dia do casamento, a elite da sociedade se reúne para o grande evento. O ambiente está repleto de risos e sorrisos, mas Raquel e Solange estão determinadas a transformar essa celebração em um espetáculo de revelações. Tudo parece correr como planejado para Maria de Fátima, que se exibe com um vestido deslumbrante, cercada por amigos e admiradores. No entanto, a tensão no ar é palpável, e a expectativa de um confronto iminente paira sobre a cerimônia. Quando Raquel e Solange invadem a cerimônia, o clima muda drasticamente. "Parem com essa farsa!" grita Raquel, sua voz ecoando pelo salão e silenciando todos os convidados. Afonso, confuso e atordoado, pergunta: "O que está acontecendo?" Raquel, com a determinação de uma leoa, expõe todas as mentiras de Maria de Fátima. "Ela me deixou na rua, enganou você e manipulou toda essa situação." Solange, ao seu lado, reforça a verdade. "Ela armou tudo para nos separar." A verdade cai como uma bomba, e o olhar de Afonso se transforma de confusão para raiva. César, pressionado pela situação, não tem como negar e acaba admitindo tudo. Afonso, sentindo-se traído e humilhado, exclama: "Não acredito que caí nesse golpe." A multidão, antes encantada, agora se revolta contra Maria de Fátima, que tenta negar as acusações. Mas sua defesa se dissolve diante das evidências. O escândalo toma proporções gigantescas e Raquel, cheia de coragem, revela que denunciou a filha à polícia. "Você vai perder tudo, inclusive a liberdade", decreta, sua voz firme e cheia de autoridade. Maria de Fátima, desesperada, tenta fugir, mas é cercada por seguranças que foram chamados para conter a situação. O casamento dos sonhos se transforma em um pesadelo e a realidade das consequências de suas ações finalmente se impõe sobre Maria de Fátima. Enquanto isso, Raquel observa tudo com um misto de satisfação e tristeza. Ela finalmente sente que fez justiça, mas o preço emocional é alto. Ao lado de Solange e Ivan, ela se despede do local com a cabeça erguida, sabendo que a luta contra a traição e a manipulação é uma batalha constante. A vida, como um ciclo, continua, e Raquel, agora mais forte e determinada, está pronta para enfrentar o que vier a seguir, com a certeza de que a verdade sempre prevalece. A história de Raquel e Maria de Fátima é um lembrete poderoso de que as escolhas têm consequências e que a busca por justiça, mesmo que dolorosa, é um caminho que vale a pena trilhar. Com a cabeça erguida, Raquel deixa o local sabendo que, apesar da dor e das perdas, ela lutou pelo que é certo e, no final, isso é o que realmente importa. A história de Raquel e Maria de Fátima é uma narrativa poderosa que explora os complexos laços familiares, a traição e a busca por justiça. Ao longo dos eventos, somos levados a refletir sobre as escolhas que fazemos e as consequências que elas acarretam. Raquel, uma mãe que dedicou sua vida a criar a filha com amor e valores,
se vê confrontada por uma Maria de Fátima que, em sua busca por autonomia e poder, se desvia do caminho da moralidade. Essa transformação não é apenas um reflexo das pressões externas que enfrentamos, mas também uma representação de como as relações podem ser corroídas pela ambição e pelo egoísmo. A trajetória de Raquel, desde a dor da traição até a determinação em buscar justiça, revela a força interior que muitas vezes reside em nós, mesmo quando nos sentimos vulneráveis. Sua luta não é apenas pela recuperação de sua dignidade, mas também pela restauração de valores que foram distorcidos por sua própria filha. A cena do casamento, onde a verdade é exposta de forma dramática, serve como um clímax não apenas para a trama, mas também para as emoções acumuladas ao longo da narrativa. É um momento de catarse, onde os personagens e o público são confrontados com a realidade das ações tomadas e suas repercussões. Além disso, a aliança entre Raquel e Solange simboliza a força da solidariedade feminina diante da adversidade. As duas mulheres, unidas pela dor e pela traição, mostram que, mesmo nas situações mais sombrias, é possível encontrar apoio e força em outras pessoas. Essa amizade se torna um pilar fundamental na luta contra a manipulação e a injustiça, enfatizando a importância de se unir em busca de um objetivo comum. O desfecho da história, com a revelação das ações de Maria de Fátima e suas consequências legais, não apenas traz um senso de justiça, mas também serve como um alerta sobre a fragilidade das relações humanas. A busca por poder e controle pode levar a escolhas destrutivas, e o reconhecimento das consequências dessas escolhas é essencial para o crescimento pessoal e a redenção. Maria de Fátima, ao final, é forçada a enfrentar a realidade de suas ações, um destino que poderia ter sido evitado se ela tivesse escolhido um caminho diferente. Por fim, a jornada de Raquel nos ensina que, mesmo diante de dificuldades imensas, a resiliência, a coragem e a busca pela verdade são fundamentais. A história nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e as decisões que tomamos, lembrando-nos de que, em última análise, as relações que construímos e os valores que defendemos são o que realmente importam. O amor e a justiça podem prevalecer, mas sempre haverá um custo a pagar. Raquel, ao se despir da dor e do sofrimento, emerge como uma mulher renovada, pronta para enfrentar novos desafios, com a certeza de que a luta por justiça e dignidade nunca é em vão.